De acordo com os geólogos na história do nosso planeta, todos os continentes que nós conhecemos hoje separados, né? Então, há muito tempo atrás, esses continentes, eles eram reunidos num supercontinente chamado de Rodinia, né? Mas o que aconteceu? A crosta terrestre começou a se quebrar, porque a crosta terrestre está em cima de um manto de rocha líquida que fica em cima de um núcleo de ferro sólido. Então, com a movimentação desse manto, a crosta terrestre começou a se quebrar. E esse único continente, chamado de Rodinia, começou a se separar em 8 continentes diferentes. Depois, esses continentes acabaram se reunindo num outro continente, que é conhecido como Pannotia, e só depois é a famosa Pangeia, que seria aquele supercontinente também, né, que a gente conhece, mas que veio depois de todos esses estágios, tá? Depois de um tempo, com essa dinâmica das placas tectônicas, né, que são essas rachaduras da crosta terrestre, que formam esses blocos chamados de placas, é que então esses continentes começaram a se separar. Mas como que a Bíblia, né, à luz da Bíblia, o que é isso? Respondendo finalmente depois dessa contextualização. Para nós que somos cristãos, não há nenhum problema em aceitar essas ideias, né, essas hipóteses, né, de que todos os continentes em algum momento foram reunidos em um só. Na verdade, nós entendemos que Deus, quando formou o nosso planeta e fez aparecer a porção seca, essa porção seca era esse único continente, né? E houve um período de estabilidade, que foi o período ali do Éden, Adão e Eva, até depois do pecado. Depois do pecado todo mundo já conhece. Houve aquela grande corrupção, deturpação do homem, a maldade do homem chegou num nível tão sério que Deus precisou renovar, precisou restaurar, precisou reformar, precisou refazer. Então, o dilúvio, que foi esse acontecimento catastrófico que está registrado no nosso planeta, nas rochas, nos fósseis, enfim, mudanças radicais. O dilúvio, então, teria sido responsável por fazer com que esse continente, então, a Pangeia, ele se separasse nos continentes que existem hoje. Porque no dilúvio, né, a gente acredita, inclusive Dr. Naor fez os seus trabalhos aí, que trabalham com essa ideia da questão dos meteoros caindo, responsável aí por produzir tsunamis, enfim, coisas muito catastróficas e muito fortes e sérias que poderiam ter contribuído para essa separação da Pangeia. E aí, durante o dilúvio, esse único continente, ele então iniciou a sua separação, né? Enquanto as águas estavam sobre a terra, houve um período que choveu muito forte, né? A chuva não foi só num dia. Terremotos, erupções vulcânicas, tsunamis, meteoros caindo, não foi só um dia, foram mais, se eu não me engano, 40 dias de chuvas intensas e de acontecimentos muito intensos que causaram uma total revolução no nosso planeta. Então, nesse período, a Pangeia se quebrou e os continentes iniciaram a separação, que nós cremos que naquele momento foi numa taxa bem mais rápida do que a gente observa hoje, que inclusive hoje ainda existem dados que mostram que os continentes eles continuam se afastando. Agora, claro, né, a cosmovisão evolucionista entende que isso não aconteceu de forma rápida, e nem por um evento catastrófico como o dilúvio, mas sim que isso aconteceu ao longo de bilhões de anos. Então, esse continente que eu falei, Rodinia e tal, eles começaram a se separar cerca de 1 bilhão de anos atrás, e lentamente eles foram se distanciando, né, até o que nós temos hoje. Então, a principal diferença aqui é essa questão do tempo, e da velocidade, da taxa com que essa movimentação, esse distanciamento acontece. Tem outra questão, né? Na geologia, se você parar para estudar a coluna geológica,
Não foi uma única grande catástrofe que teria sido responsável por isso, mas sim vários períodos e momentos de catástrofes isoladas. Catástrofes essas, né, que foram responsáveis aí por extinções em massa, né, que você consegue ver na coluna geológica. Então, glaciação, período de vulcanismo, que libera muitos gases na atmosfera e acabou matando vários animais, tampando luz do sol, enfim. Existem até umas extinções em massa, ou seja, momentos no registro fóssil em que você tem uma grande diversidade de seres vivos e de uma hora para outra os seres vivos desaparecem, né? Então existem esses momentos de extinção em massa em que os cientistas não sabem ao certo o que provocou a morte desses animais, mas eles conseguem observar que eles realmente desaparecem do registro fóssil. Então, enfim, né? Algumas reflexões aí pra gente fazer a respeito de catastrofismo, a respeito de dilúvio e da cosmovisão criacionista.